sobre Lázaro, ele falou, não, porque dorme o meu amigo. Aí depois ele falou, agora eu vou lhe falar abertamente. Abertamente é a palavra que a gente traduziu por intrépido aqui, intrepidez. Ele diz, Lázaro, morreu. Sem figura, sem ilustração, sem metáfora, sem... abertamente, claramente, sem figura, sem lero-lero. Confiança aberta e destemida. Coragem entusiástica. Nossa, coragem entusiástica. Audácia. Segurança. Comportamento pelo qual alguém se faz conspícuo ou assegura publicidade. Gente, olha só. Intrepidez. Enfim, o que isso significa? Se nós estamos dizendo que isso são características de alguém que está cheio do Espírito Santo, necessariamente, Jesus falava assim. Certamente, em momentos escolhidos, Jesus falou assim. Porque ele e o Espírito Santo eram um. Por exemplo, em Marcos 8, 31 e 33, diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Tem algo mais claro do que isso? Não tem arrudeio. Olha, é necessário que eu seja rejeitado, seja morto e em 3 dias ressuscite. Tem figura de linguagem aí? Não. E isto ele expunha claramente. Adivinha que palavra é claramente? É a mesma palavra lá em Atos. Que lá está traduzido por intrepidez. Aqui é claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Senhor, olha, cara, esse teu discurso aí, Senhor, isso não é bom não, Senhor, isso aí não. Pensa essa, o Senhor vai ser morto, que é isso? Não, o Senhor é o rei, o Senhor vai... Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Jesus falava assim. Essa palavra é exatamente aquela, a mesma palavra no original. Claramente. Jesus falou também assim, lá em João 16, 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Que palavra é essa? Aquela mesma que nós aprendemos lá. Claramente. Claramente. Jesus falava diversas vezes dessa forma, porque ele era cheio do Espírito. Lá em João 18, 19 e 20 diz assim, então, isso é no julgamento de Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Que palavra é essa, francamente? A nossa, aquela lá. Jesus falou, eu falei quem eu sou. Eu falei quem eu sou. Jesus falava assim. Jesus e o Espírito Santo são um. Nós precisamos falar assim também. Lembram das palavras? Cheio e partésia. Repleto e partésia. Intrépido. Ousado. Direto. Sem arrudeio. Não esqueçam dela, hein? Depois do Pentecostes. Por que depois do Pentecostes? As pessoas, os discípulos. Até o Pentecostes, essa palavra só foi usada no Novo Testamento para Jesus. Até
até o Pentecoste. Lá nos evangelhos tem diversas menções de Jesus falando através dessa palavra. Só depois do Pentecoste ela foi usada para outro homem. Exatamente no texto de Atos que nós estamos lendo. Depois do Pentecoste, Pedro falava assim, lá em Atos 2, 29. Que texto é esse? Atos 2, 29. É só virar uma página da sua Bíblia que você está com ela aberta aí. Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Que texto é esse? O que está acontecendo aí? Quem pode me dizer? Não é uma pergunta retórica não, pode dizer. Atos 2, 29. Que momento da igreja é esse? É a pregação de Pedro. É o primeiro sermão da igreja cristã. É o primeiro. Aí foi a primeira vez que essa palavra foi usada para outro homem que não Jesus. Pedro falou: irmãos, seja-me permitido. Olha a clareza do pensamento de Pedro. Ele entendia a responsabilidade de estar falando assim. Seja-me permitido dizer-vos de maneira completa, de maneira audaz, de maneira intrépida. O que ele estava falando? Falando que, Davi, esse que vocês acham que foi muito importante, morreu e está morto e está sepultado aqui. O que ele vai dizer logo a seguir? De quem que ele vai falar logo a seguir? Mas Jesus, o que vocês mataram, não está mais sepultado. Ressurgiu e é Senhor dos senhores. Foi aí que Pedro começou a usar. Que tipo de discurso é esse? Por que será que 5.000 pessoas se converteram? Você gostaria de falar e 5.000 pessoas se converterem? Não ouvi ninguém dizer amém. Amém. É porque Pedro falou com intrepidez, deste jeito, que só quem fala é quem está cheio do Espírito Santo. Só quem esteve com Jesus. Por isso é que 5.000 pessoas se converteram. E aí, depois desse trecho, eles perceberam que eles estiveram com Jesus, é exatamente o nosso. Pedro e João vão, curam o aleijado, e as pessoas percebem que eles estão cheios do Espírito Santo, porque eles estão falando com intrepidez. São os 3 primeiros momentos em que essa palavra é usada, logo depois do Pentecoste. Intrepidez. Lembra das definições? Liberdade em falar, franqueza na fala, fala aberta, franca, sem segredo, sem ambiguidade ou circunlocução, sem uso de figuras e comparações, confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança, comportamento pelo qual alguém se faz conspícuo ou assegura publicidade. Ai, pastor, que coisa complicada. Mas não é tão complicado na vida prática não, sabia? Quando você estiver conversando com o médico, com o seu médico, peça para Deus lhe colocar as palavras corretas e fale com intrepidez. Quando você estiver conversando no seu trabalho, peça que Deus lhe permita que você fale com intrepidez sobre as coisas de Deus. Quando você perceber o que precisa ser dito, diga. Quando você souber que Deus quer que você fale, fale. Não interessa para que tipo de autoridade você está falando. Quanto mais alta a autoridade, mais fácil vai ser para ela perceber que você